Quando eu comecei a ler o livro Os Segredos da Mente Milionária, uma coisa que me chamou muito a atenção foi o fato que a riqueza não começa na carteira, a riqueza não começa na sua conta bancária. Na verdade, o livro enfatiza que riqueza começa primeiramente na sua mente. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês os hábitos que esse livro trata que podem estar travando a sua realidade. O primeiro hábito talvez seja o mais perigoso de todos. É o hábito de culpar o externo. É o hábito de você culpar todo mundo pela realidade que você está vivendo. Se hoje você está vivendo uma realidade financeira ou da vida que você não gosta, o hábito que você precisa começar a tratar é de culpar as outras pessoas. Muitas pessoas culpam o trabalho que não gosta, muitas pessoas começam a culpar a família, muitas pessoas culpam o governo, muitas pessoas culpam o seu parceiro, mas é sempre tirando a responsabilidade de si mesmo. O livro trata que a responsabilidade começa através de você. Você precisa assumir os seus atos, você precisa começar a assumir a sua responsabilidade. Se hoje você está vivendo essa realidade que você está, a culpa não é do externo. E é muito difícil chegar nessa conclusão, é muito difícil chegar nesse ponto de entendimento e compreender que tudo que acontece na nossa vida não é culpa do outro, não é culpa do seu chefe que você não gosta, não é culpa do salário pouco que você recebe, não é culpa da empresa chata que você trabalha. É muito pelo contrário, começa justamente você assumindo a sua responsabilidade de criar a sua própria riqueza, de criar a sua realidade. Um outro hábito muito perigoso e que acontece de forma muito silenciosa é o hábito de você reclamar o tempo todo. O interessante do livro é que ele não foca somente na matéria. O autor do livro ele conseguiu compreender e identificar que para alcançar a riqueza, para alcançar essa vida de riqueza, de patrimônio alto, você precisa focar também no invisível. Então, o foco do livro não é somente a matéria, mas também o invisível, aquilo que a gente não consegue ver. E um hábito que acaba consumindo muito da nossa energia e que impede a gente de prosperar, que impede a gente de alcançar e de realizar os nossos sonhos, é o hábito de reclamar. Quando a gente reclama, a gente está afirmando para a gente mesmo, a gente está afirmando para o nosso subconsciente e para o universo que a gente está aceitando essa condição, que a gente está aceitando essa realidade. Então, se você está num processo de manifestação, se você está num processo de mudança de realidade, você precisa parar de reclamar. Você precisa ser consciente das suas palavras. Durante muito tempo da minha vida, eu pude compreender esse hábito muito negativo dentro de mim. Eu reclamava bastante que eu não conseguia receber muito. Eu reclamava do trabalho que eu estava, de vários trabalhos que eu já passei, eu sempre reclamei. Até que chegou um ponto da minha vida que eu pude compreender que a culpa não é do outro, a culpa é minha. E quanto mais eu reclamo, cada vez mais vai me manter nesse local. Então, se eu quero sair dessa realidade na qual eu me coloquei, eu preciso ter consciência dos meus pensamentos, eu preciso ter consciência das minhas ações e principalmente consciência daquilo que sai da minha boca, que sai através da minha voz. Então eu pude identificar que o hábito de reclamar o tempo todo que tudo está ruim vai me manter cada vez mais preso nessa realidade na qual eu não estou mais gostando.
vai me manter preso cada vez mais nessa realidade na qual eu estou me sentindo desconfortável. Por exemplo, se você está trabalhando em um local de trabalho que consome muito a sua energia, que você fica o tempo todo se lamentando que você não gostaria de estar lá, se você fica o tempo todo resmungando que a culpa de você estar nessa situação é o seu chefe, que a culpa de você estar nessa situação é o seu local de trabalho, eu preciso te contar uma coisa. Pode doer um pouco, mas é muito verdade. Doeu em mim também, mas é libertador você conseguir compreender isso. A gente precisa ser consciente. Quando você passa a ser consciente e não agir mais apenas pela emoção, muita coisa começa a mudar. Então, se você está nesse ambiente, se você está nessa realidade que você não está gostando neste momento, não adianta nada reclamar, não adianta nada você se desesperar, não adianta você entrar em desespero, em ansiedade. Isso só vai machucar cada vez mais você. Isso só vai afetar cada vez mais a sua mente. Então, você precisa respirar, você precisa se organizar primeiro internamente, conseguir compreender o porquê você está nessa situação, conseguir compreender o porquê você está vivendo essa situação e manter a calma. É através da calma que as coisas vão começar a andar. Um outro hábito muito perigoso é o hábito de você gastar muito simplesmente para poder impressionar os outros. Você gastar com você mesmo é uma coisa. Agora você ter que gastar o que você não tem, você fazer dívidas desnecessárias somente para agradar uma outra pessoa, isso é muito perigoso. Infelizmente, a grande maioria dos brasileiros compram e consomem coisas não é para elas mesmas, é justamente para ter o olhar de aprovação de outra pessoa. Muita gente não consegue ficar sem gastar com roupa, muita gente não consegue ficar sem gastar com celular. Tem um celular, mas quando lança um novo celular, um novo modelo de celular, ela precisa comprar esse novo modelo de celular. Ela precisa comprar aquela roupa nova que acabou de ser lançada. Ou ela precisa comprar e gastar dinheiro com coisas supérfluas, que não vai agregar valor na vida dela. É um hábito muito perigoso, que muita gente faz sem ao menos perceber. Então, se você está nesse processo de querer mudar a sua realidade, você precisa começar a brecar esse seu hábito compulsivo de comprar as coisas. Vivemos em um mundo muito consumista, vivemos em um mundo muito capitalista. O capitalismo tomou conta do mundo. Então, o tempo todo a gente vê marketing, propaganda, sabe? Sempre mandando cada vez mais informação para a gente comprar. É iFood, é loja de roupa, você precisa comprar isso, você precisa comprar aquilo. E quando a gente começa a se dar conta, a gente está num looping infinito. Porque você acessa as redes sociais, você liga a televisão ou você sai até na rua e é muita propaganda, justamente para sugar o seu dinheiro. Então, se você não tiver uma mentalidade forte em relação a isso, você não vai conseguir sair do lugar. É que nem eu falei no começo desse vídeo. A riqueza não começa pela sua conta bancária. A riqueza, ela não começa pela quantidade de dinheiro que você começa a receber. A riqueza não começa pela quantidade de dinheiro que você tem. É muito pelo contrário, e é mais simples possível. A riqueza, ela vai começar através da sua mentalidade. Então, se você não tem uma mentalidade de riqueza, se você não tem esse compromisso com você mesmo, de mudar de realidade, de ficar rico, é muito difícil que essa riqueza chegue até você. É muito difícil que você possa alcançar esse nível de riqueza que você tanto quer.
E esse outro hábito, na qual eu vou compartilhar com vocês, é o hábito de você ter medo do dinheiro. O livro, ele enfatiza bastante, ele foca bastante nessa questão de raízes e de crenças limitantes. Então, se você tem uma crença limitante, a culpa não é sua. Desde criança, fomos condicionados a acreditar que ganhar dinheiro ou conquistar dinheiro, conquistar bens materiais é errado e é muito difícil. E essas frases geralmente vêm dos nossos pais. Muito de nós, na nossa infância, principalmente aquelas crianças que passou a infância com pouca condição ou sem ter muita condição financeira, através dos pais, que queria comprar alguma coisa ou pedia dinheiro para o seu pai ou para sua mãe, quantos de nós escutou essa famosa frase de que eu não tenho dinheiro, ou, por exemplo, você acha que eu sou rico, você acha que eu estou cagando dinheiro, você acha que dinheiro nasce em árvore? Isso pode parecer frases inofensivas, mas sem perceber, acaba entrando no nosso subconsciente e fica guardado no nosso subconsciente. O livro trata isso como arquivos de riqueza. Então a gente cresceu escutando isso dos nossos pais e na fase adulta acaba sendo muito difícil a gente conseguir assimilar essas coisas. A gente cresceu acreditando que conquistar dinheiro é muito difícil. Ou, por exemplo, acreditar que ter muito dinheiro é uma coisa ruim. Ou acreditar que ser rico é muito ruim. Muito pelo contrário. O que é ruim é você viver uma vida limitada. O que é ruim é você viver uma vida de escassez. Essas frases podem parecer inofensiva, mas não é. Você percebe que muito desses comportamentos que você tem hoje vem desde a sua infância. Então, o livro ele trata justamente sobre essa questão de reprogramação mental. O livro ele te ajuda a reprogramar a sua mente, pois muitos de nós ainda hoje, na fase adulta, tem medo de conseguir dinheiro. Quando começa a entrar um pouco mais de dinheiro na conta, começa a estranhar e precisa ter essa necessidade de já gastar o dinheiro. Não consegue ter essa consciência de guardar o dinheiro ou de investir o dinheiro para si mesmo, colocar o dinheiro em algum investimento que vai te trazer um retorno a longo prazo. Infelizmente, a nossa sociedade está fadada a isso. A gente cresceu com esse condicionamento de que ganhar dinheiro é muito errado, de que ser rico é uma coisa errada. O desafio do livro é justamente isso, te ajudar a cavar essas raízes, essas crenças limitantes, para que você possa hoje ter uma realidade melhor, para que hoje você possa alcançar as coisas que você nasceu para alcançar. Então não é se esforçando mais, não é trabalhando mais que você vai alcançar essa riqueza. Não é se cansando de trabalhar, não é trabalhando várias horas que você vai alcançar essa tão sonhada riqueza. É muito pelo contrário. Você precisa primeiro cavar lá no seu subconsciente, compreender todos esses padrões mentais que colocaram na nossa cabeça. Não é um processo fácil, requer muito estudo, requer muita maturidade. Esses são os principais hábitos que eu trouxe para abordar aqui nesse vídeo. O livro trata de outros hábitos na qual a gente tem, que é muito importante também, mas para o vídeo não ficar muito longo e muito difícil de assistir, eu trouxe os principais hábitos, que são esses. Então, que esse vídeo possa te auxiliar de alguma forma. Se você ainda não leu esse livro, eu super recomendo, eu indico a leitura desse livro, pois é um livro que vai virar uma chave muito grande na sua mente. É um livro que vai mudar a sua forma de pensar sobre a vida e sobre o dinheiro. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal,
Compartilhe aqui nos comentários a sua ideia sobre o dinheiro, sobre a sua vida financeira, sobre o trabalho. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo também. E até o próximo vídeo.